Graça e paz, boa noite a todos. Vamos começar com uma oração, né? Pedir ao Senhor para direcionar a palavra nessa noite, nosso aprendizado. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, compartilhando da tua palavra e do teu amor. Fale conosco nessa noite, que os nossos ouvidos venham estar atentos ao que o Senhor quer nos ensinar e nos direcionar. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel 20, e nós vamos ler do 12 ao 17. Primeira Samuel 20, 12 e 17. Podemos? Vamos lá. E Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora, depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com o meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Agora vamos um pouquinho mais para frente. 2 Samuel 4:4. Segundo Samuel 4:4. Vamos lá. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Podem se sentar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma história, a história de Mefibosete. Mas antes nós lemos aqui 2 textos iniciais, né? 1 Samuel 20, de 12 a 17. E esse texto que nós lemos inicialmente fala sobre uma aliança feita entre Jonatas e Davi. E depois nós lemos sobre Mefibosete e falou, né, sobre a deficiência dele. Mas eu vou ler um outro texto aqui com vocês, que é a continuação. 2 Samuel 9, de 1 a 7. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a conexão entre esses textos. 2 Samuel 9, de 1 a 7. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Respondeu-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu:
na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Então, vamos à conexão desses textos. Nós estamos falando aí sobre a história de Mefibosete. E quem era Mefibosete? Nós podemos ver que Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. E quem era Saul, né? Um grande rei, escolhido por Deus para cuidar ali de um grande reino, né? Só que, em certo ponto da caminhada de Saul, ele deixou o coração dele ser corrompido e passou a desobedecer as ordenanças de Deus. E nós sabemos que a desobediência leva à maldição. Então, ele ficou sabendo que ele seria substituído, né? E o substituto seria Davi. Mas Davi era um grande amigo de Jonatas, filho de Saul. Então, Jonatas, mesmo sendo filho de Saul, sabendo, né, que o seu pai passou a ter um coração errante, né, ali com ações que desobedeciam à vontade de Deus, fez uma aliança com Davi. Olha, se eu souber que o meu pai tem alguma coisa para fazer com você, eu vou te falar, eu vou te avisar. E ele foi fiel a Davi. E Davi, né, ali naquela aliança, prometeu cuidar da família dele depois que tudo isso passasse. E aí nós sabemos que Mefibosete era filho de Jonatas e que com 5 anos, nós lemos aqui, que ele ficou com uma deficiência nos 2 pés, né, ao cair ali do colo da cuidadora dele. E aí, para onde que Mefibosete foi nesse tempo? Ele foi morar em Lodebar. E Lodebar tem um significado, o nome dessa cidade, né, desse lugar, tem a ver com terra seca, um lugar sem frutos, um lugar mesmo de sequidão. E aí, imagina a história de um menino que com 5 anos ficou deficiente, foi morar num lugar desse, mas ele era neto de um rei, ele era neto de Saul. Então, inicialmente, ele tinha tudo ali para ter uma vida de tranquilidade, de bonança, né? Mas Saul e Jonatas morreram, ele foi morar nessa cidade e passou a ter uma vida difícil, né? Uma vida num lugar desse, onde a maioria das pessoas tinham deficiências e era muito pobre. Mas nós sabemos que o nosso Deus transforma histórias. E esse é o título da mensagem, Graça Transformadora. Nós sabemos que nosso Deus transforma histórias, e se eu e você estamos aqui nessa noite, estamos na presença do Senhor, estamos aqui no templo, agradecendo, aprendendo, é porque Ele transformou a nossa história e vem transformando a cada dia. Né? Quando nós estamos na presença do Senhor, precisamos estar com o coração e a nossa mente aberta para aprender e ir nos aperfeiçoando, né? O perfeito é Ele, mas nós precisamos ir buscando o aperfeiçoamento que é dele. E nós sabemos e lemos aí a continuação disso. Ele tinha tudo para ter uma história de pobreza, uma história de tristeza, uma história de miséria, mas algo aconteceu com ele. Nós lemos que Davi procura saber, ele lembrou da aliança dele com Jonatas, né? E procurou saber se existia alguém da família de Jonatas. E aí ele ficou sabendo que existia Mefibosete, mandou buscá-lo e disse assim para ele: vou te devolver tudo que era de Saul. Então imagina tudo que era de um rei.
todas as terras, todas as províncias, todos os animais. Acredito que era muito grande, uma riqueza muito grande. E Davi prometeu e disse ali para ele: vou te devolver tudo isso. Então, eu imagino uma pessoa que passou anos, né, ali em Lodebar, na sequidão, foi chamado e agraciado com uma riqueza sem tamanho. E o que é isso? O que aconteceu com ele? Eu vejo isso como uma ação de graça. Por isso eu falei agraciado, né? Nós estamos no ano da graça. E eu vejo isso como uma ação de graça, a graça de Deus na vida de Mefibosete. A graça da transformação de uma história de sequidão para uma história de muita riqueza. Então, além de Davi chamar e falar que ia devolver tudo que era de Saul e ia entregar para Mefibosete, ele fala mais, que, além disso, queria que ele se sentasse à mesa do rei para se alimentar com ele. Mas nós vamos chegar lá um pouco mais à frente. Nesse momento que Davi chamou Mefibosete para conversar e falar que ia entregar para ele essas riquezas, no verso 8 de 2 Samuel 9, fala assim: Mefibosete prostrou-se, né, diante de Davi e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com o cão morto como eu? Quando eu li isso aqui, eu falei: meu Senhor, que termos pesados, né? Ele chegar diante do rei, porque de onde ele veio? Lá de Lodebar, de uma história, né, de pobreza. E se prostrou diante do rei e disse isso. Meu Deus, meu Senhor, quem sou eu, né, diante de Davi? Quem sou eu para ter os olhos do rei voltados para mim, um cão morto? E eu falei: meu Deus. E muitas vezes, irmãos, durante toda a nossa caminhada, e se a gente parar para refletir de onde nós viemos, nós vamos nos deparar com histórias de morte, porque nós passamos a ter vida em abundância quando nós aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Então, se nós pararmos para refletir, de onde o Senhor me tirou? Onde eu estava quando eu estava no mundo? Quem eu era? Esse é o principal, quem eu era? Eu era uma pessoa sem vida, porque nós sabemos que vida é através de Jesus. E ele falou isso com Davi. Como assim você vai se importar, né, com um cão morto? E nós chegamos diante do Senhor, mortos, e Ele nos dá vida, através de Jesus, que foi à cruz, morreu por mim, por você, passou por todo aquele sofrimento, todo aquele sacrifício, para nos dar a oportunidade de vida eterna, vida em abundância, e vida de transformação, uma transformação mesmo que Ele traz para nós. Então, nós lemos aí, e nós falamos que Davi fala com o servo: olha, agora você vai servir, está um pouco mais à frente aí no verso 9, agora você vai servir ao Mefibosete, você vai cuidar das terras dele, vai cuidar de tudo para ele, e vai cuidar também para que ele esteja sempre à minha mesa. E quando eu li isso aqui, eu pensei em uma coisa: quem senta à mesa de um rei? Geralmente são os filhos, né? São os príncipes e princesas. E quando nós passamos por essa transformação, nos entregamos a Jesus, nos colocamos à disposição para sermos transformados e aperfeiçoados a cada dia, nós somos chamados para sentar à mesa do Pai. E nós, os filhos, nos sentamos com Ele todos os dias, assim como Davi fez questão e fala mais de uma vez aqui no texto: eu quero que ele se sente à minha mesa.
Então, ele tinha as terras dele, as riquezas dele, mas Davi queria que ele viesse e se sentasse à mesa para ter ali aquele momento de comunhão, né? E nós sentamos à mesa do nosso Pai para assim também aproveitar ali da presença do nosso Deus. Então, Mefibosete teve a vida dele transformada, e não somente a vida dele. Com isso, Deus, através de Davi, também transformou a vida das futuras gerações de Mefibosete, porque ele tinha um filho, então ele já tinha um filho, que passou também ali a ter riquezas. Ele iria viver em Lodebar junto com o pai, mas ele passou a ter riquezas, uma vida de bonança. E o mesmo acontece conosco. Quando nós sentamos à mesa, com a nossa vida transformada, Deus também vai transformando, pela graça dele, a vida das nossas gerações. Então, quem vem, vem já abençoado. E essas pessoas vão ser abençoadas através da nossa vida. Então, nós somos usados como instrumentos de Deus para transformar a vida, né, da nossa futura geração e também não só da nossa família, né, sanguínea, mas também precisamos estar disponíveis e dispostos para sermos usados como instrumentos de transformação na vida das pessoas ao nosso redor. Então, no nosso trabalho, né, nos nossos relacionamentos, escola, faculdade, né, vizinhos, conhecidos, amigos, nós temos diversas oportunidades de compartilhar da palavra de Deus, falar da palavra, falar dos nossos testemunhos, né, o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na sua vida, e ir compartilhando com as pessoas, porque o nosso testemunho tem um poder muito grande, porque a pessoa ouve e fala, meu Deus, também pode acontecer comigo, aquele sonho, aquele milagre, aquela transformação, também pode acontecer comigo, e a pessoa passa a crer, e nós sabemos que a fé tem um poder, né, muito grande de mover montes. E aí essa pessoa passa a ter fé e passa também a ter uma vida transformada, e ela também vai ser usada para transformar a vida de outras pessoas. Então nós precisamos ser esses instrumentos, assim como o Davi foi um instrumento de transformação nas mãos de Deus para transformar a vida de Mefibosete e também de todas as suas gerações. Nós precisamos estar dispostos e disponíveis para que Deus transforme a vida das pessoas através das nossas vidas. Nós temos diversas oportunidades para isso, como eu disse. Além disso, participando das células, convidando pessoas para participar das nossas células, gente. Célula é um ambiente gostoso, um ambiente acolhedor, um ambiente de aprendizado. A gente aprende muito na célula, a gente se achega mais e é um ambiente muito bom. Então, nós precisamos convidar as pessoas para estar no templo, também ouvindo da palavra de Deus. Nós temos aí várias oportunidades, na quarta, no domingo, 2 vezes. Os nossos cultos do Vix Fire nos sábados, né? Nós ouvimos aí Samantha lembrando que no próximo sábado a gente tem Vix Fire com ceia. Então, nós temos muitas oportunidades para convidar as pessoas, compartilhar da palavra de Deus e fazer o reino de Deus crescer. Às vezes a gente fica pensando qual é o nosso propósito, né? Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós rapidamente já entendemos o nosso propósito, né? Fica muito claro, nós somos ensinados em todo o tempo qual é o nosso propósito, que é partilhar e multiplicar da palavra de Deus para que a família venha crescer, né? Fazer discípulos, compartilhar da palavra de Deus, esse é o nosso propósito e nós precisamos cumpri-lo, né? Temos diversas tarefas no dia a dia, temos diversas obrigações aonde nós participamos, né? Mas nós temos o nosso propósito principal e nós precisamos que esse propósito seja o central, porque cuidando do reino, fazendo
o que eu devo fazer, não é uma opção, né? Nós, como filhos de Deus, temos a obrigação de compartilhar a palavra e fazer discípulos. Fazendo isso, Deus vai cuidar da nossa vida e de todas as áreas da nossa vida, fazendo tudo muito melhor do que nós merecemos e pedimos. Então, Ele age com graça conosco, né? Em todo o tempo, graça nós sabemos que é favor imerecido. Então, nós não merecemos, mas Ele age com graça, e eu tenho certeza que todos aqui têm muitos testemunhos de graça para contar. Nós estamos chegando aí, como Samantha falou, ao final do ano da graça, mas nós vamos continuar recebendo muita graça de Deus durante todos os nossos anos de vida. Então, é uma bênção muito grande. Viver na graça de Deus é maravilhoso. Nós sabemos que não somos merecedores, mas Ele, em todo o tempo, tem nos abençoado demais. E diante disso tudo, né, diante da graça, do favor imerecido, de tudo que Deus faz por nós, nos transforma para sermos usados, o que eu preciso fazer? Fazer discípulos é o primeiro, né? Mas fazer discípulos e ter sempre um coração de gratidão. Ter sempre na nossa mente que tudo que nós somos e temos é por causa do Senhor. É Ele quem nos dá, é Ele quem nos dá o principal, que é o fôlego de vida, e é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos direciona, é tudo por Ele, para Ele, né? E nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então, o tempo todo, ter isso muito latente na nossa mente, no nosso coração. Eu estou aqui, eu estou fazendo isso, eu tenho isso por causa do Senhor. Então, ter esse coração grato mesmo em todo o tempo. E aí, eu estou lendo um livro, inclusive peguei emprestado com o pastor Robson, Uma Vida de Propósitos. E esse livro, no capítulo que eu li hoje, assim, o livro todo, ele vem assim, eu brinco, né, o tempo todo tapa na cara, porque ele é muito real, ele tira você da zona de conforto, sabe? Eu já comecei assim, eu vou pegar o livro e vou ler em uma semana. Vou ler rápido, porque eu gosto de começar e terminar logo, porque vai te dando aquela curiosidade, né? Você começa a ler um capítulo, aí você já quer saber o que acontece no próximo. É muito, não é? Quem lê aqui, espero que todos estejam lendo, principalmente a Bíblia, né? Mas algum livro também. Tem isso, vai dando uma sede. Eu quero saber o que acontece. E aí eu comecei assim, vou ler esse livro em uma semana, rapidinho eu vou ler, para acabar logo, para eu saber o que é isso, entender um pouco mais. Aí o livro já começa assim, vou dar um spoiler. Você vai ler esse livro em 40 dias. Aí eu falei, gente, 40 dias? Como assim? É porque é um capítulo por dia para que você leia e fique meditando. Tem um finalzinho dele, como se fosse um devocional, e ele vai te direcionando ali ao que você vai meditar durante aquele dia. Aí, já começou aí, eu falei, meu Deus, então vão ser 40 dias, não vão ser uma semana. E aí, por que eu lembrei desse livro? No capítulo que eu li hoje, ele fala assim, que nós precisamos adorar a Deus em todo o tempo, com todas as nossas ações, nas ações mais simples, como varrer a casa, lavar a louça, trabalhar, né, nos nossos trabalhos e tudo mais, nas nossas empresas e tal. Em todas as ações precisamos ser adoradores de Deus. E como nós somos adoradores? Através de louvores, através de várias situações, mas nós podemos ter essa adoração na nossa mente o tempo todo. Assim como a Bíblia diz, né, que nós precisamos meditar na palavra dia e noite, sermos adoradores dia e noite. Então, eu estou fazendo uma coisa, Senhor, obrigada. E aí, quando eu falei de gratidão, eu lembrei disso. Ter uma mente grata o tempo todo também. Senhor, estou aqui varrendo porque eu tenho uma casa, obrigada pela minha casa, obrigada pela minha família, pelos meus filhos. Estou trabalhando porque eu tenho um trabalho, obrigada, Senhor, pelo meu trabalho. Estou
andando porque o Senhor me dá fôlego de vida, me dá a capacidade para isso. Então, é ter essa gratidão enraizada mesmo, uma coisa muito em 100% do tempo. Então, é ter esse coração grato em todo o tempo. E aí, essa é uma forma de adorar a Deus, né? Tendo esse coração grato e reconhecendo que sou totalmente dependente dEle. E que se eu estou aqui, é por causa dEle. E aí, glória a Deus, como eu disse, nós estamos no final do ano da graça. Samanta até comentou que o ano passa, esse finalzinho passa muito rápido, né? Geralmente todo mundo tem vários compromissos e o finalzinho passa realmente rápido. E ela comentou sobre o semear. Então nós falamos sobre graça, sobre gratidão e temos aí 12 dias direcionados para agradecer já pelo que está por vir e entregar os próximos 12 meses nas mãos de Deus. Então, é uma oportunidade para nós estarmos aqui 12 dias de culto, entregando ao Senhor o nosso ano de 2024 e que ele também seja um ano de muita graça de Deus. Então, em 2023, nós vimos, como eu disse claramente, acredito na vida de todos, a ação de Deus através da graça. E que 2024 realmente seja, e que nós estejamos aqui no semear e também venhamos entregar realmente, durante ali todos aqueles meses, os nossos dias, os nossos minutos, os nossos segundos ao Senhor, para que Ele venha agir, para que Ele venha conduzir as nossas vidas e transformar cada dia. Então, essa é a palavra que Deus me direcionou para trazer essa noite. Nós vamos ouvir um louvor, vamos compartilhar. E eu já convido você a ir fazendo um exercício de reflexão dos momentos onde Deus agiu com muita graça na sua vida. Vá refletindo sobre isso, ouça o louvor. E se você tem algo para já ser grata ao Senhor, por um momento de muita graça, convido você a vir à frente, para nós recebermos uma oração, uma unção, e já ir desde já sendo grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por quem Ele é nas nossas vidas, por toda a transformação e por todo o cuidado que Ele tem conosco. Amém?